quanto mais um casal é expansivo, expressivo, fala mais facilmente da sua dificuldade, se comove, como se irrita, portanto, tem uma abertura maior em termos de habilidade do humor, as probabilidades de sucesso aumentam vertiginosamente. Eduardo, obrigado por aceitar o desafio de falarmos um bocadinho sobre o impacto da psicologia nos tratamentos de procriação medicamente assistida e, efetivamente, há um grande impacto tanto na mulher, no homem e no casal nos tratamentos de procriação medicamente assistida, porque não existe taxas de sucesso de 100% e então gerir os resultados às vezes não é a coisa mais fácil e que muitas das vezes nós em consulta não conseguimos e depois até eu próprio recomendo casais a recorrer à psicologia para ajudar a ultrapassar e gerir as expectativas dos resultados. Na sua experiência, você já teve alguns casos semelhantes a estes, os tratamentos de procriação medicamente assistida. O que é que costuma fazer? Alguma abordagem diferente? Como é que costuma gerir esta situação? Eu costumo dizer que em condições normais uma gravidez nunca tem um intervalo de 38 a 42 semanas. Uma gravidez tem outro tipo de histórias. Há pessoas que só engravidam na cabeça depois de sentirem os primeiros pontapés de um bebê, mas há pessoas que engravidam muitos anos antes sequer de o conceberem e, portanto, vão-no confabulando, vão construindo e vão imaginando todo um trajeto que em condições normais é suposto que não tenha sobressalto. Evidentemente que nós estamos a viver com uma geração de pessoas que felizmente têm a técnica ao seu dispor e, portanto, enfim, não saem de casa antes de verem as previsões do tempo e acham que podem controlar quase tudo. E muitas vezes confrontam-se com o primeiro obstáculo sério a esse nível quando percebem que entre o desejo de terem um filho e a concretização desse desejo, às vezes, há um patamar muito, muito, muito grande. A mim preocupa-me sempre um bocadinho isto, porquê? Porque eu trabalhei em centros de medicina da reprodução e trabalhei durante muitos anos numa maternidade central e, portanto, fui convivendo com estas realidades de um lado e do outro. Do lado da medicina da reprodução, eu fui percebendo que havia quase uma ingenuidade, quase como se sentisse que ao disponibilizar a um casal um conjunto de técnicas de reprodução, estava a dar e dá uma janela para muitas dificuldades que, entretanto, se foram acumulando e dúvidas que não deixam de ser profundamente dolorosas. Aquilo que me preocupa invariavelmente é todo o pacote, digamos assim. Primeiro, um casal, quando percebe que afinal não domina completamente o seu corpo, portanto, que um bebê não é só uma questão de desejo. É 15%. 15% da população vai ter dificuldade em engravidar. Claro. E, portanto, veja, isto já de si é uma turbulência significativa. Depois, vamos ter o impacto dos dois membros de um casal. E, portanto, qual é que será, digamos assim, o mais responsável por uma situação como essa? E isso interfere muito num casal. Num homem, muitas vezes as questões de infertilidade resvalam, escorregam para uma leitura do âmbito da própria masculinidade, como se não tivessem a legitimidade para aceder, como deve ter toda a sua masculinidade, e passassem quase a pedir desculpa por existirem só porque têm uma dificuldade relevante a esse nível. Mas eu ia me interromper. Espera, 30% das causas são masculinas, que são masculinas, 30% são femininas e 30% é dos dois. Ainda hoje tive uma consulta em que estava o nome do homem, na consulta vejo o nome da mulher. Pronto, é um fator masculino. Porque geralmente é a mulher que agenda a consulta, mas quando aparece o homem é um fator masculino. E depois o discurso e explicar a situação é completamente diferente quando existe um único fator masculino em que temos que um bocadinho explicar, olha, só a mobilidade é reduzida ou a concentração é baixa, não tem impacto em nada na sua masculinidade, não tem barba, tem características masculinas, tem ereção, tem ejaculação, tudo isso, mas efetivamente a produção não é perfeita e isso tem impacto depois para fecundar o óvulo.
mas o discurso é completamente diferente. E então naqueles casos em que existe a azoospermia, que é a ausência de espermatozoides, aí é que os homens ficam mesmo em baixo, e eu tenho que explicar um bocadinho que não quer dizer que não haja produção espermática, e peço-lhes análises, peço testosterona, tudo isso. Daniel, e depois sabe o que é engraçado nisto? É que é engraçado do ponto de vista da solidariedade de um casal, mas que ao mesmo tempo diz muito da maneira como tudo isto é vivido. É que invariavelmente é o membro feminino do casal que muitas vezes em termos sociais se chega à frente e assume essa dificuldade como sempre sua, de certa forma para proteger toda essa turbulência que decorre daqui. E depois, repare, e depois há o resto. E o resto é muito significativo. Eu ainda sou do tempo, veja bem, que a estimulação hormonal se dava em contexto hospitalar e se dava de uma forma que era muito agressiva para muitas mulheres, ficavam muito perturbadas de um ponto de vista psicológico, como não podia deixar de ser, por tudo, por causa da estimulação propriamente dita, porque estavam ali fechadas, e o que estava na equação era de facto engravidarem ou não. De facto, nós fomos observando que transferir gametas ou transferir de facto um ovócito são coisas diferentes, porque o impacto que vai ter, no caso de não correr bem, é completamente diferente. É a diferença entre uma menstruação ou um aborto, propriamente dito. E isto na cabeça de uma mulher é muito, muito, muito difícil, muito complicado. E depois deixa-me só chamar a atenção de um pormenor que sempre me preocupou muito, que é uma gravidez, num contexto deste, é uma gravidez muito comparticipada, que nem sempre me deixa descansado. Pegando em alguns testes que são inevitáveis, eu confrontava-me com qualquer coisa como aquelas determinações que se davam, olha, vamos fazer aqui a curva de temperaturas, venham para um hotel pertinho do Centro de Medicina da Reprodução, têm relações sexuais de manhã, por favor não se lavem, venham imediatamente para aqui, para nós vermos a progressão dos espermatozoides, e eu tentando ser ácido para as equipas, no sentido de ser assim, cuidado com aquilo que se diz, era motivo para eu, muitas vezes, lembrar que quando tocava o despertador, era quase como se o casal dissesse é hoje, é hoje, é hoje. E isto arrasa completamente a sexualidade de um casal, porque lá está, às vezes a brincar, nós na psicologia vamos notando muito isso, que é, os casais que muitas vezes não têm filhos, os franceses, sempre os franceses, costumavam chamar isto um efeito de lista, quando se inscreviam no Centro de Medicina da Reprodução, as probabilidades de engravidarem aumentavam significativamente. E eu às vezes dizia assim, cuidado, mas enfim, sempre pedindo o extremo cuidado de não levarem isto literalmente a peito. Bom, o melhor contraceptivo do mundo são as relações sexuais com um fim estritamente procriativo. Ou seja, estas coisas têm muito impacto a todos os níveis. E depois nós fizemos um estudo no Centro de Medicina da Reprodução dos Hospitais da Universidade de Coimbra, na altura nos Hospitais da Universidade de Coimbra, que é muito engraçado, que é correlacionar o perfil de personalidade de cada um dos membros do casal, a dinâmica do casal e o sucesso ou insucesso das técnicas de medicina da reprodução. E a correlação não é tão aleatória assim, ou seja, quanto mais um casal é expansivo, expressivo, fala mais facilmente da sua dificuldade, se comove, como se irrita, portanto, tem uma abertura maior em termos de habilidade do humor, as probabilidades de sucesso aumentam vertiginosamente. Há pouco era o que se fazia antigamente eram os testes porta-coitais. E atualmente não se faz tanto, mas existe uma coisa que são com as novas aplicações, as aplicações dos telefones, dos relógios, tudo isso. Às vezes o casal não tem relações e só tem relações quando aparece o teste TLH, que é o pico da ovulação. E o que eu digo é, não criar essa pressão para o homem, porque às vezes o homem não consegue ejacular, porque a mulher passou aquele momento todo a dizer, olha, vamos calcular o nosso período fértil, depois naquele momento tem que ter relações e ejacular, às vezes não é fácil, por isso convém, e nos testes pós-coitais havia situações assim, em que naquela hora tinham que ter e não acontecia depois a ejaculação, e depois era o caso da fertilidade. Isto
essa situação estava a falar, que parece que quando o efeito lista, quando ficou na lista pós-tratamentos, aliviam e pronto, agora é esperar os 6, 8, 9 meses, o que seja, e engravidam, também depois acontece às vezes após o primeiro filho, em que o primeiro filho fazem FIVs, inseminações, tudo, e depois no segundo filho engravidam espontaneamente. Ou seja, parece que aquele objetivo que foi muito duro conseguirem, depois aliviam e o segundo vem de forma espontânea e natural. Não é todos os casos que acontece isso, mas... Isso é compreensível porque aquela pressão toda faz com que tudo o que é músculo e tudo o que é sistema neuroendócrino se constipe e, portanto, as coisas acabam por estar mais interligadas do que podem parecer. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, como agravante. Em alguns casos, nós estávamos a falar disso logo no início da nossa conversa, é que às vezes uma técnica da reprodução permite que um bebê nasça, mas essa gravidez às vezes tem 10 anos e teve não sei quantos insucessos no entretanto, e portanto é natural que esse bebê nunca seja um bebê tão, vou pôr entre aspas, tão normal como os outros bebês, porque é um bebê que foi mediado por uma espera interminável, é literalmente um menino Jesus, e naturalmente estas mães têm tendência, num primeiro bebê já o protegem, como nós sabemos, bom, nestas circunstâncias protegem de uma forma quase absoluta, e isso tem implicações no desenvolvimento do bebê e invariavelmente na dinâmica do próprio casal. E é neste contexto do casal que eu acho que muitas vezes as equipas têm que ter mais atenção, porque não há como isto não ter interferências na dinâmica do casal e na sexualidade, propriamente. Nós também chamamos de vezes, é o bebê de ouro, ou o bebê que é um bocadinho nos artigos, há a aplicação disso. Outra das coisas, quando nós falamos dos tratamentos, temos os tratamentos de primeira linha, que são as inseminações, os coitos programados, temos os tratamentos de segunda linha, as FIVs e a ICSI. É diferente para um casal conseguir engravidar fruto dos seus gametas versus quando há necessidade de recorrer a doação de esperma ou doação de óvulos. Isso é o que porque na maioria dos casais, e todos os dias não acontece isso, que é, temos uma baixa reserva ovárica, mulher com mais de 46 anos, e a solução é a doação de óvulos. Não é linear a partir para a doação de óvulos. É raro um casal que vai a uma primeira consulta e aceita esse tipo de tratamentos logo no início. Tenta algumas vezes com os seus gametas, se não conseguir, depois recorre à doação de óvulos. Há casais que partem mais facilmente para esse processo, outros que demoram mais tempo. Mas o que eu vejo é que aquele tema que se põe com material genético da dadora, influência epigenética, ao longo do tempo e da gravidez vai desaparecendo. Mas fica sempre... Sim, mas fica sempre aquilo, porque existe uma coisa, a influência epigenética, e que, até que ponto é que essa influência epigenética influencia depois a criança e tudo isso, dentro da sua área. Sim, veja, nós somos fantásticos, mas somos muito frágeis, e portanto depende muito da dinâmica dos casais, mas faz diferença que, por mais que isto seja secreto, e devo dizer que na maior parte das vezes é, enfim, um ficheiro altamente secreto dentro de cada um dos pais, é diferente ser filho de um e adotado pelo outro, digamos assim. Independentemente do processo biológico que depois, obviamente, tudo isto acaba por ter, transformando no fundo genético no epigenético. Mas faz diferença. Mas faz diferença quando essa criança cresce e faz uma birra tola, daquelas birras saudáveis que as crianças são capazes de fazer, e de vez em quando, na cabeça dos pais, de novo, de forma secreta, atravessa, tipo estrela cadente, a ideia de, calma, se fosse literalmente meu filho, não seria assim. Portanto, há aqui uma margem de dúvida que às vezes é um bocadinho opaca. Eu acho que as equipas têm a obrigação de falar isto por antecipação em relação aos pais, porque os pais têm muita dificuldade de o assumir e porque acham este tipo de dúvidas verdadeiramente interditas, quase como se fossem motivo para serem catalogados como maus pais. Mas a dinâmica em relação ao bebê faz diferença, faz muita diferença. E às vezes faz tanta mais diferença quanto num casal há material de dor
e uma outra gravidez que resultou dos componentes genéticos de ambos os cônjuges, que às vezes altera a maneira como os pais se relacionam. Em alguns casais, fazendo com que se relacionem mais facilmente com a criança que tem material genético de um dador, outros exatamente ao contrário. Efetivamente, eu próprio tenho 3 miúdos, e então quando eles fazem birra, a minha mulher diz: olha o género do Raimundo, pronto. Por isso, essa expressão é interessante, mas também existe mesmo essa reação às birras dentro de casais que não recorrem à doação de gametas, mas é um tema que Mas quando a sua mulher diz isso, ela devia levar nas costas um carinho do Instituto de Fogueira da Qualidade. O problema não é quando dizem, o problema é quando se tentem e quando pensam, e não se sentem legitimados nem sequer para dizer. E aí a coisa fica diferente. Pois, e é um tema. Por exemplo, nós no centro de trabalho há sempre uma consulta de psicologia antes dos casais que recorrem tanto à doação de óvulos como à doação de esperma. É uma recomendação que o Conselho faz e todos fazem, mas muitas vezes é 1, 2, 3 consultas, não é um processo contínuo, devia ser uma coisa mais essas equipas avaliarem independentes e depois. Tenho algumas reservas e acredito que quando essa determinação passou a ser efetiva, eu colaborei em algumas das discussões que lhe deram origem. Você sabe porquê que eu tenho algumas reservas por isto? Eu acho que um técnico de saúde mental de uma equipa é muito importante. Às vezes eu acho que é mais importante na retaguarda da equipa do que neste registro mais participativo com os casais. Por vários motivos. Primeiro, porque muitas vezes passa pela cabeça dos casais que um psicólogo pode ter um papel grande no sim ou no não de todo o processo, e em algumas circunstâncias eu compreendo que possa ter um não, mas acho que é sempre muito mais fácil que o protagonista seja, neste caso, o médico e um colega eu possa estar na retaguarda, pondo legendas, fazendo diagnóstico clínico, basicamente a partir da descrição da equipa em relação a esta ou aquela característica, pondo legendas e ajudando de facto a que o clínico encaminhe todo o processo e já agora fale com o casal de uma maneira diferenciada, porque é isso que depois vai fazer a diferença. Eu tenho algum medo, devo dizer-lhe, este tipo de enfim, curva normal que se institui a este nível, como se todos os casais tivessem passado por ali. Mas acho muito importante que eles saibam que, no caso de precisarem, têm de recorrer, e se for alguém muito experimentado, ou seja, eu digo-lhe já que sim. Se for alguém pouco experimentado em termos clínicos e muito menos a este nível, ou seja, eu digo-lhe talvez não, porque os ganhos de passarem por um apoio de um psicólogo podem não compensar os custos. E eu prefiro que seja alguém muito experimentado, sereno, que seja capaz de destrinçar estas dificuldades, porque se for assim, é uma mais-valia imensa para o casal, mas é uma mais-valia imensa para a equipa. Por isso é que eu gosto sempre que estas equipas tenham uma espécie de colaboração externa, alguém que não esteja envolvido com a equipa, mas que ciclicamente possa discutir casos para poder ter o distanciamento indispensável a sugerir faça-se desta maneira ou faça-se daquela. Não, é interessante. E é um bocadinho esse equipas multidisciplinar, não estar envolvido diretamente na clínica, das rotinas da clínica, mas ser tipo uma espécie de um órgão consultivo. É interessante esse ponto de vista. Exatamente. Olha, professor, obrigado, Eduardo, pelo desafio. Foi ótimo falarmos um bocadinho sobre o tema. É um tema que dá muito para se falar, mas... É difícil conversarmos em 20 minutos sobre um tema deste, mas eu acho que, apesar de tudo, deixámos meio dúzia de pistas. Tá bem, olha, muito obrigado. E alguma coisa precisa, já sabe, aviso, e eu também vou chateá-lo. Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.